Tudo bem, alunos? Continuamos aí com o nosso estudo de logaritmo decimal, sistema de logaritmo, tá? E vamos verificar aqui agora, né, as formas de apresentação do resultado de um logaritmo decimal. Antes pedir aí, né, para vocês, gostou da nossa aula, no finalzinho, marque positivo pra gente aí, dá esse apoio pra gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal e comente aí nas suas redes sociais, nas escolas, na faculdade, o canal do professor Matusalém. Eu preciso aí de bastante divulgação. Se eu te ajudei, me ajude, né, divulgando o meu canal. Tudo bem. Forma negativa de um logaritmo decimal. Tudo bem. Então, teremos essa situação aqui. Log de 0,00135. Então, eu contei aqui as casas os números de zeros, 3. Então, menos 3. Procurei lá o número 135 na tabela. Deu esse aqui, correto? Então, fiz a conta. Menos 3 mais esse, deu esse resultado, tá? Observe que nesse caso não ficam explícitas a característica e a mantissa. Nesse caso aqui, correto? Muito bem. Mas nós podemos representar o logaritmo decimal, em vez de representar ele, né, na forma negativa, assim, nós representarmos o que é chamado a forma preparada de um logaritmo decimal. Mesma coisa. Contei lá o número de zeros, deu menos 3. Olhei o 135 na tabela, deu essa mantissa. Só que em vez de fazer a conta, eu escrevo assim, ó. Eu pego o menos 3 e coloco ele aqui, ó. 3 com traço em cima, vírgula, o resultado da mantissa. Tá vendo? Aí não tem traço embaixo não. Pus aqui só para destacar, viu? Então vai ficar essa representação. Essa representação é chamada forma preparada de um logaritmo decimal. Simplesmente forma preparada, tá? Perceba que aqui, ó, fica explícito, tá? Tanto a característica menos 3, quanto a mantissa, tá? Que é o 130334, tá bom? Então, às vezes, é melhor a gente representar assim, né? Às vezes a gente ainda está no meio da conta, vai precisar usar. Quando já for a resposta final, tá? De você estar usando lá no seu trabalho, lá na engenharia, lá na qualquer parte que você estiver usando na administração, na contabilidade, não importa, né? Você chegou na resposta final, já pode dar a resposta assim. Mas no meio do exercício, normalmente é melhor a gente ainda representar pela forma preparada, porque pode ser necessário a gente estar usando ainda, né, só a característica ou só a mantissa, tá bom? Muito bem. Ainda continuando nessa aula, a gente vai verificar aqui agora como que a gente faz, né, para passar da forma negativa para a forma preparada, tá? Então tá lá, logaritmo de 0,00135 deu esse resultado aí na forma negativa. Muito bem, muito bem. O que que eu tenho que fazer? Primeiro eu separo ele, ó. Menos 2 separa a parte inteira e a parte decimal. Então ficou menos 2 menos 0,8696666, correto? Muito bem, agora sem alterar o resultado, vamos somar menos 1 a parte inteira e mais 1 a parte decimal, sempre, tá? Você soma menos 1 na parte inteira e mais 1 na decimal. Então você vai ficar com isso aqui, ó. O menos 2 estava lá e o menos 0,869666. Então eu somei menos 1 na parte inteira e somei mais 1 na parte decimal, correto? Daí a gente vai ficar com menos 3, tá bom? Mais, né? Quanto que dá esse valor mesmo? 0,130334, tá bom? Não vou usar a calculadora que está do lado aqui, correto? Então passamos da forma decimal para a forma preparada. Correto? Então é assim, sempre assim, tá? Ah, professor, isso eu não esqueci. Não, faz a anotação aí no seu caderno, no seu livro, tá? Ou assista o filme quantas vezes você precisar, lembrando sempre, para passar da forma negativa para preparada, você pega lá o número, já foi calculado, separa a parte inteira da parte decimal,
Beleza. Depois, naquele resultado, você soma menos 1 na parte inteira e mais 1 na parte decimal. Menos 1 na parte inteira e mais 1 na parte decimal. Aí é só fazer a conta e depois representar, tá, no formato de forma preparada. Correto? Tudo bem. E o contrário, como é que eu faço para passar da forma preparada para a forma negativa? Esse é extremamente fácil, correto? Então, basta somar a característica que, nesse caso, é negativa, com a mantissa, que é sempre positiva. Então, pegamos outro exemplo aqui. Log de 0,0128 é 2, menos 2, mais 0,107210. Então, menos 2 mais 0,107210. Aqui vamos usar a calculadora, ó. Menos 2 mais 0,107210. Então deu, vou pôr 1000 aqui com quantas casas? 6. 6 casas decimais. Menos 1,892790. Tá bom? Então, você tá aqui na forma preparada, lembra que quando está escrito assim é como se fosse menos 2, ali é 0, aquilo, positivo sempre, correto? Então, você só faz a conta, soma o número, né? O negativo mais a parte aqui e deu a resposta, já passou da forma preparada para a forma negativa, tá bom? Então, fica mais essa aula aí para vocês e continue assistindo, ainda tem mais alguns tópicos para a gente ver nesse capítulo. Grande abraço!